Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Miguel pelo convite e parabenizar o Miguel e o pessoal que está organizando o congresso, muito bem organizados, estão sendo bem recebidos, e a importância, né, de reunir tantas pessoas para discutir temas extremamente importantes, né? A possibilidade do contato. Acho que essa empreitada, esse esforço que se leva a cabo é importantíssimo para todos nós, principalmente brasileiros, né? Nós nos encontramos muito mais na Argentina do que propriamente no Brasil. Parabéns a Miguel e o pessoal do Congresso. Valeu. Minha apresentação, ela versa um pouco sobre o texto que foi recentemente publicado pela revista Herramienta, e é exatamente trabalhar o que seriam as categorias, de uma forma bem genérica, as categorias da objetivação, da alienação e do estranhamento em Lukács. De certa forma, sigo aqui um pouco a entrada, né, que foi dada pelo Celso Frederico. Seria especificar, colocar em termos bastante gerais o que seriam essas categorias no Lukács, e a partir disso tentar apresentar o que seria a novidade que o Lukács está apresentando frente às demais tematizações marxianas sobre o tema. O que é importante, uma observação importante inicial, estou tomando aqui como tradução, eu pego Entäußerung, estou traduzindo Entäußerung como alienação, e Entfremdung, estou traduzindo por estranhamento. Tá? Sigo aqui a edição italiana, inclusive a edição dos prolegômenos, a ontologia do ser social, publicada pelo Boitempo. Apenas para não gerar confusões. Mais devagar? Uma tendência minha. Bom, se quer em português, dá para entender, brincadeira. Falaria mais devagar. A primeira coisa a se observar é um pouco em relação à estrutura da ontologia do Lukács. Abre por aquilo que seria o capítulo do trabalho, e eu poderia dizer que as categorias da objetivação e da alienação estão presentes dentro do complexo do trabalho. Agora, é interessante que o Lukács, logo nesse capítulo inicial da ontologia, não menciona essas categorias. Posteriormente, ele diz: não era o momento de fazer o que seria essa distinção, e ele trabalhou ambas categorias, especificamente no capítulo do trabalho, sobre a categoria mais genérica da realização. Então, essa é a primeira coisa que chama a atenção. Embora sejam dois momentos presentes no complexo do trabalho, Lukács não chega a citá-los no capítulo do trabalho. Então, essa advertência é importantíssima. Porque, por vezes, as pessoas, a gente vê muito isso, né? Por vezes as pessoas se limitam muito à leitura específica do capítulo do trabalho. E o capítulo do trabalho é tão somente o início de uma análise do Lukács sobre o ser social. É praticamente impossível entender o complexo do trabalho e as determinações mais gerais de Lukács acerca do ser social se você se limitar apenas à leitura desse capítulo inicial. Tá? Então, essa é uma advertência essencial para a gente entender o que seria essa estrutura geral da obra de Lukács. A partir disso, essas considerações, eu passo a leitura para mostrar como que isso se apresenta no capítulo do trabalho e os motivos pelos quais Lukács não vai exatamente dissecar essas categorias neste capítulo, mas tão somente no capítulo 3 da sua ontologia. Muito embora as categorias alienação e objetivação estejam presentes na atividade laborativa, Lukács, no capítulo do trabalho, não efetua a diferenciação de ambas categorias. Se limita a afirmar que no interior desse complexo tem lugar a gênese da relação sujeito-objeto, sem levar a discussão do problema a uma análise mais depurada, de forma a introduzir, já no início de suas elaborações acerca do ser social, a diferenciação desses dois momentos. A ausência dessa tematização se justifica, em parte, pelos objetivos propostos no capítulo 1 da parte sistemática da sua obra, cuja intenção é fundamentalmente a análise do complexo genético do ser social. Neste momento inicial de sua elaboração, trata-se de colocar no centro da reflexão a análise do complexo da relação entre homem e natureza, com o objetivo de pôr em destaque o caráter mais geral de toda a atividade humana. Logo no início de suas considerações, após citar Marx, é a famosa passagem onde o Marx fala da colmeia, da abelha, da aranha, acho que todos aqui a conhecem, logo após, Lukács anuncia a categoria central do trabalho, o por teleológico. Trata-se de uma discussão bastante conhecida pelos leitores de Lukács,
Portanto, aqui bastaria apresentar os lineamentos mais gerais acerca do tema. A correta compreensão da atuação da teleologia no âmbito do ser social envolve necessariamente a noção de relação indissociável com a categoria da causalidade. E, nesse sentido, só podemos falar da existência real e concreta da teleologia enquanto teleologia posta como realização efetiva da realidade. O produto final do trabalho aparece como síntese entre o movimento causal da natureza e o relacionamento teleologicamente estabelecido pela atividade do homem, de forma que o objeto produzido é a expressão da superação da heterogeneidade entre teleologia e causalidade. É o por teleológico entendido como complexos categorias específicas da atividade humana que fornece um meio pelo qual o homem se diferencia radicalmente dos limites estáticos do movimento característico da natureza, do determinismo da necessidade natural. Mais devagar. Está muito rápido? O por teleológico implica sempre a ação de uma subjetividade direta em relação com a objetividade. No caso do trabalho, esta objetividade aparece como os nexos causais da natureza, como determinações materiais dos objetos que devem ser apreendidos e corretamente manuseados para que se possa realizar as finalidades que movem o fazer dos homens. Esse constitui, em termos bem genéricos, a dimensão objetiva do trabalho. Porém, Lukács evidencia no trabalho uma dupla dinâmica do processo do devir homem do homem. A dimensão objetiva, que já é descrita por nós, e a dimensão subjetiva. Em relação a essa última, Lukács destaca que, ao trabalhar, todas as faculdades do homem que são mobilizadas devem estar sempre orientadas substancialmente em direção ao exterior, em direção à dominação efetiva e à transformação material do objeto natural através do trabalho. Quando o dever ser, como inevitável, são citações de Lukács, apela para determinados aspectos da interioridade do sujeito, as suas demandas tendem a fazer com que as mudanças no interior do homem forneçam um veículo para melhor dominar a relação orgânica com a natureza. A dupla ordem de exigências existentes no trabalho conduz à transformação do comportamento do homem, pois o êxito de sua atividade depende da capacidade de disciplinar e adequar seus atos e sensações, para que possa responder efetivamente não apenas à finalidade, mas também para que possa controlar a própria legalidade dos nexos e leis que regem seus objetos e elementos naturais com os quais lida no decorrer da atividade. O trabalho implica, concomitantemente à transformação do elemento natural, a transformação do próprio sujeito que trabalha. O homem, ao transformar a natureza, transforma a sua própria natureza. É essa dimensão subjetiva que é importante para destacar exatamente aquilo que Lukács vai retomar no capítulo 3 da sua ontologia. Na seção A Ontologia do Momento Ideal, capítulo 3, o momento ideal e a ideologia, Lukács retoma essa discussão e introduz a análise das categorias objetivação e alienação. O momento objetivo analisado no capítulo do trabalho, por nós aqui apenas aludido, é analisado nesse instante de suas elaborações por meio da categoria objetivação, enquanto o momento subjetivo é pensado por meio da categoria alienação. Para Lukács, a unidade efetiva do ato da objetivação e da alienação, estamos diante do complexo essencial da subjetividade e objetividade. O que é interessante é essa dimensão que é importante de apontar, e eu insisto nessa tese. O capítulo, o trabalho, por si só não subsiste. Para se entender exatamente a dimensão das determinações que Lukács faz em torno do trabalho, é imprescindível se ler o capítulo 3, em particular essa seção 2, a ontologia do momento ideal. Ele retoma todas as discussões e retematiza isso a partir das categorias objetivação e alienação.
é uma interlocução, mas eu poderia dizer que é uma intensificação ontológica das suas análises. Ele intensifica e esmiuça com mais propriedade o que seria esse momento da subjetividade e da objetividade no interior do trabalho. A primeira categoria, objetivação, guarda relação direta com o crescente domínio por parte dos homens dos limites naturais, que se expressa historicamente como contínua construção e ampliação objetiva de sua capacidade de transformar a natureza e, deste modo, criar as próprias condições de sua existência. A alienação se reporta ao outro lado dessa dinâmica, ou seja, a atividade prática junto à natureza impõe adequação subjetiva ao processo produtivo. O confronto da subjetividade com o conjunto de necessidades extrínsecas tem como consequência necessária o desenvolvimento do controle dos indivíduos sobre si mesmos, que pensam e modificam a si próprios a partir dessa atividade. Entretanto, e aqui é importante para a gente exatamente diferenciar por que o Lukács não vai tratar disso no trabalho, mas ele retoma isso apenas no capítulo 3. Entretanto, nessa seção, o plano da análise da categoria, das categorias é intensificado. E o autor destaca a dimensão mais ampla da efetivação de ambas as categorias. Demonstra sua esfera de atuação para além da atividade junto da natureza, ou seja, para além do complexo trabalho. Trata-se do porteriológico, motivo pelo qual eu comecei exatamente minha tematização por isso, que se circunscreve não mais na relação objetiva da natureza, mas com os nexos objetivos da sociabilidade. Em outras palavras, não mais com os nexos causais da causalidade natural, mas no plano objetivo dos nexos causais das relações postas na sociedade. A objetividade social aparece diante dos indivíduos sob a forma de problemas ou questões que devem ser equacionados e respondidos pelos mesmos no curso de sua existência, ou, para usarmos as palavras de Lukács, no âmbito da ontologia da vida cotidiana. O que é interessante demonstrar aqui que a gente tem que se descolar. Quando o Lukács pensa o ser social e pensa o trabalho, ele está tentando basicamente identificar a gênese desse pôr teleológico. Então ele fala, no trabalho nós temos a gênese do pôr teleológico no ser social, mas esse pôr teleológico ele não se limita, não se restringe a essa relação junto à natureza. Ele transcende o que seria essa dimensão. Posteriormente, nas formas mais avançadas da sociedade, esse pôr teleológico vai ter que lidar agora com as objetividades sociais. Tem a mesma característica, é uma subjetividade em relação à objetividade, mas não é mais o nexo causal da natureza. Agora nós poderíamos dizer que são nexos causais postos pela sociedade. Ele chama isso de uma causalidade social. Ele chega a denominar dessa forma. O importante, e até para a gente exemplificar isso, é interessante o que o Lukács diz. Ele fala, olha, o ato da objetivação é pôr sim objetos no mundo. A partir desse ato de pôr objetos no mundo, o homem constrói a si mesmo, edifica o próprio mundo no qual ele existe. Mas, para além disso, não se trata apenas de uma materialidade. E ele vai dar um exemplo interessante. Ele vai dizer, a linguagem também é uma forma de objetivação. Então essa expressão de Lukács é interessante. Não é simplesmente objetivar coisas materiais do mundo, mas é objetivação de categorias especificamente sociais do ser social. Tá? Essa dimensão que o Lukács coloca. E o que é o ato dessa alienação? Se no trabalho o trabalhador se adequa e vai se disciplinar suas emoções nessa relação com o ato de produção de uma coisa material no mundo, já nas formas superiores, já não se trata mais disso circunscrever-se no interior do trabalho, mas são os nexos sociais, objetivos, as demandas que se colocam na sociedade, que esse mesmo homem, esse mesmo indivíduo, terá que responder a essas demandas também objetivamente. Essa dimensão. E o que o Lukács demonstra? No ato dessas respostas, esse conjunto de respostas que o indivíduo formula no interior do processo do trabalho, e também para além do processo de trabalho, ele vai constituir aquilo que é a sua personalidade. É o ato de alienar a si mesmo, se colocar no mundo, enfrentar objetivamente esses problemas, e na medida que os enfrenta, ele constitui o que seriam os elementos que vão fixar-se como uma personalidade em cada indivíduo. Essa dimensão que o Lukács está apresentando. Nós poderíamos dizer que... Não, Silvio. Sim?
Estou falando depressa mesmo? Não, meu Deus. São 47 anos aprendendo a falar. Essa velocidade é difícil retomar mais lentamente. Bom, o que é interessante figurar nessa discussão do Lukács é que, ao discutir isso, ele vai mostrar dois momentos, e é o modo que ele vai introduzir a discussão do estranhamento. Ele localiza, ele fala, embora sejam dois momentos unificados no interior de um único ato, nesse ato de objetivação e da alienação, ele diz que existe uma descontinuidade entre os outros. O fato de se objetivar alguma coisa no mundo, quer no campo social, quer no campo do trabalho, não implica de uma forma imediata aquilo que seria essa formação da subjetividade. Há uma descontinuidade entre esses dois processos. E o Lukács ele vai exatamente estabelecer os fundamentos dessa descontinuidade. Primeiro, diz Lukács, perdão, a descontinuidade do processo se justifica pelo fato de alienação, diferentemente da objetivação, que efetivando algo no mundo se reporta de modo mais imediato à totalidade da produção social, permanecer ligada ao ato singular do por e se dirigir à interioridade do indivíduo. Então o que ele diz? Olha, na objetivação você tem o que seria essa participação mais direta da totalidade social. Se você objetiva alguma coisa no mundo, principalmente no plano material, essa coisa se realiza de uma forma mais imediata. No plano da subjetividade, para que essa coisa se dê, é um processo muito mais descontínuo. Não se trata de colocar alguma coisa no mundo, e na medida em que eu produzo objetos, eu constituo o meu mundo e intensifico aquilo que seria o afastamento das barreiras naturais. Tema importantíssimo para Lukács. O processo de desenvolvimento do homem é sempre um contínuo processo de afastamento dessas barreiras naturais. Então, objetivar no mundo por alguma coisa especificamente material contribui no que seria essa edificação direta do mundo dos homens, dessa objetividade do plano dos homens. Porém, essa subjetividade ela não se forma de um modo idêntico e também tão imediato. Ela se destina ao que seria esse processo da interioridade do indivíduo, por isso ela cumpre aquilo que seria uma descontinuidade em relação às suas objetivações. A personalidade humana, em seu processo de desenvolvimento, somente pode se estruturar mediante a síntese dos vários atos singulares por ela efetivados. Em outros termos, para que a personalidade se estruture e adquira elementos suficientes para fixar-se sob as formas da relativa continuidade e estabilidade, deve deixar deslanchar uma longa série de pores singulares para, a partir daí, mediante a reapropriação de suas relações, constituir a unidade de seus atos em comportamentos individuais. O que é importante destacar que quando ele faz essa divisão, é onde ele vai exatamente introduzir o que seria o conceito de estranhamento. A descontinuidade desses atos viabiliza, inclusive, aquilo que seria uma edificação do mundo material do homem, a socialização do seu mundo, mas uma descontinuidade no que seria essa formação das subjetividades. Esse processo se põe, você emancipa o que seria do ponto de vista material a sociabilidade humana, porém do ponto de vista das subjetividades você tem o que seria exatamente um processo contraditório. Exatamente no que seria essa descontinuidade entre o processo da objetivação e da alienação. Para entrar, para não ficar sem referir a essa questão do estranhamento... Esgotou? Um minuto. Sim, eu cito aqui uma passagem de Marx bastante elucidativa, posta por Lukács no capítulo Estranhamento. Ele diz, citando David Ricardo, que entra numa polêmica contra Sismondi, o economista francês, vou citar Marx, que é interessante sobre esse aspecto. Lukács vai tratar exatamente disso. Citando diretamente o texto marxiano, Lukács diz: não se compreende que esse desenvolvimento da capacidade da espécie do homem, isso é Marx, tá? Teoria das mais-valias, ainda que se cumpra as expensas de um maior número dos indivíduos humanos e de todas as classes humanas, rompe, enfim, com esse antagonismo e coincide com o desenvolvimento do indivíduo singular, que, portanto, o mais alto desenvolvimento da individualidade é obtido somente a partir de um processo histórico no qual os indivíduos são sacrificados. O que é interessante que o Lukács tenta apontar e resgata Marx
de uma maneira, eu diria, bastante rigorosa, ele está demonstrando a sociabilidade do capital tem exatamente esse caráter contraditório. De um lado, do ponto de vista material, você tem uma emancipação da capacidade do homem sobre o domínio sobre a própria natureza, mas essa descontinuidade e a própria forma das relações sociais no capital não gera o que seriam as condições do que seria a emancipação dessas subjetividades. O ato da alienação de Lukács e o estranhamento está posto exatamente isso. Seria a descontinuidade desse processo. Do ponto de vista objetivo, do ponto de vista da construção material do homem, do seu mundo, você tem uma imensa emancipação. Mas as individualidades, as subjetividades, não acompanham exatamente o que seria esse processo de desenvolvimento. Elas se retraem. E ele vai dizer, Lukács insiste nisso, citando inclusive Ferguson, estou encerrando. Ferguson dizendo que, pelo contrário, por vezes ao capital é muito melhor e muito mais adequado o não desenvolvimento das qualidades psicológicas e, digamos, humanas dos próprios trabalhadores. Que eles se coloquem como máquinas é mais interessante do que eles sejam críticos do ponto de vista da cultura. Então a alienação se faz exatamente nesse espaço, dessa descontinuidade, e a própria sociabilidade do capital permite o que seria o advento de formas mais contraditórias desse desenvolvimento. Materialmente o homem se desenvolve, mas o ponto da sua subjetividade, você não tem exatamente esse desenvolvimento dos indivíduos para exatamente chegar ao que seria essa imensa capacidade conferida do capital. O capital é contraditório nesse sentido. Eu agradeço. Desculpa.